Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula de capacitação do AutoCAD. Hoje vamos dar entrada nos comandos intermediários, a parte 1, onde nós vamos visualizar e entender como é que funciona a criação e como manusear os blocos. Temos como sumário todos os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula. Primeiro, como criar um bloco, como inserir um bloco, editar o bloco, gerenciar os atributos desse bloco e como explodir o bloco. Mas falando de bloco assim, o que seria de fato esse bloco? O bloco são conjuntos de objetos agrupados para reutilização em desenhos. Nós vamos visualizar e vai ficar mais claro essa ideia que nós tivemos no software. E por que utilizar? Ele vai economizar tempo e padroniza elementos repetidos. Ou seja, tem aqueles elementos, aqueles padrões que nós estamos sempre utilizando. Por exemplo, uma tomada de um ponto específico, tomada média, tomada alta, tomada baixa, as representações, os interruptores. Então, nós podemos utilizar aquela representação em formato de bloco para que fique mais fácil o manuseio e para padronizar esses elementos repetitivos. Então, como é que a gente cria de fato um bloco? A gente tem um atalho também para criar esse bloco, é a letra B. Então, a gente vai criar um bloco definindo um conjunto de objetos como um bloco reutilizável. Então, como é que funciona? A gente vai digitar a letra B, pressionar Enter, a gente vai dar um nome a esse bloco, selecionar algumas características que nós podemos alterar nessa criação, selecionar os objetos e o ponto base e salvar o bloco. Então, com isso, a gente já vai ter criado o nosso bloco. Depois, a gente vai ter que inserir o nosso bloco no nosso desenho. Como é que a gente faz? A gente vai utilizar o comando I, que é o comando de inserir, né? Então, a gente vai inserir blocos salvos no desenho atual. Quais são os passos? Digitar I, pressionar Enter, escolher o bloco na lista ou não, adquira nenhum arquivo. A gente vai definir a posição, a escala, a rotação, trazer esse bloco para o nosso desenho. Temos também, pessoal, como editar esse bloco, ou seja, eu criei o bloco, trouxe o bloco para o meu projeto, agora eu quero de fato editar aquele bloco meu. Então, como é que eu faço? Tem um atalho chamado Bedit, ou seja, que é para editar esse bloco, que ele permite fazer alterações, né, na definição de um bloco. Então, a gente vai digitar esse comando, pressionar Enter, escolher o bloco para realizar a edição, realizar as alterações que nós queremos fazer e salvar. Temos também, pessoal, como atribuir gerenciamento a esses blocos, ou seja, a gente tem como gerenciar de fato aqueles blocos. A gente vai editar os atributos de um bloco já inserido com o atalho AtEdit. A gente vai digitar esse atalho, pressionar Enter, a gente vai selecionar o bloco e alterar os atributos no painel. Temos também, pessoal, o bloco explodir, é um bloco muito utilizado, principalmente quando nós recebemos a planta da arquitetura, por exemplo, onde a planta vem bastante poluída, ou seja, com diversas informações, nós devemos primeiro explodir para fazer uma limpeza geral na nossa planta. Então, temos o atalho X, e o que é que vai acontecer? Ele vai dividir um bloco em seus componentes individuais. Quais são os passos? Digitar Explode, ou seja, o bloco, né? Explosão do bloco. Pressionar Enter, selecionar o bloco e pressionar Enter para desmontar esse bloco. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso software do AutoCAD, o que de fato seria esse bloco? Nós podemos visualizar a diferença de um bloco justamente nessa representação aqui que nós estamos vendo. Eu quis trazer, né, a mesma representação de um mini projetinho para a gente dar uma olhadinha como é que funciona. Nós podemos perceber que nesse canto da direita, se eu clico em um elemento, eu vou selecionar apenas esse elemento. Então, se eu clicar aqui nesse radiezinho da porta, eu vou clicar apenas na porta. Se eu clicar aqui no nome vestiário feminino, apenas no nome vestiário feminino. Ou seja, eu não consegui selecionar todas as opções. Agora, se o meu mesmo elemento está em bloco, o que acontece? Se eu clicar em qualquer elemento, exceto esses elementos que estão aqui fora, né? Por exemplo, as luminárias e interruptores, se eu clicar aqui em qualquer ponto do meu projeto, por exemplo aqui, eu vou selecionar toda a parte da estrutura do meu projeto. Tá bom? Então, essa diferença de um elemento que está em bloco e um elemento que não está em bloco. Certo, pessoal? Agora, entendendo como é que funciona, como é que eu vou agora criar um bloco? Eu vou selecionar os elementos que eu quero criar o meu bloco, né? Eu venho aqui em
criar um bloco, tá? Posso escolher um nome aqui para esse bloco, por exemplo, aula 11, bloco 1, por exemplo, tá? Tem algumas configurações que nós podemos também, à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o software e alterando. Então aqui eu já criei o meu bloco. Então aquele elemento que ele estava subdividido, a partir do momento que eu criei o bloco, ele unificou. Seja qual for a parte que eu clico aqui, ó, ele vai selecionar todo elemento. Então isso de fato é a criação de um bloco. Então pessoal, como é que agora eu faço de fato a criação desse bloco? Basicamente eu venho aqui, eu apaguei aqui para a gente ver como é que traz, né? Eu venho aqui em inserir. Eu posso já trazer daqui, né, da aba de recentes, mas eu vou aqui em blocos recentes, vou clicar em selecionar e clicar. Eu cliquei, o meu bloco ele já aparece aqui, tá vendo? Eu utilizei um ponto de referência e meu bloco já vem para o meu projeto. Temos também como editar esse bloco. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou clicar aqui no bloco que eu acabei de criar e inserir, né? Vim aqui com o botão direito do mouse, editar, editor de bloco. E daqui, pessoal, não se assustem, tá? Eu gosto de trabalhar quando estou utilizando o bloco com outra cor de fundo. Então, meu AutoCAD eu fiz essa alteração. Fiz vermelho porque no meu projeto é a única cor que faz contraste em tudo que eu tenho de fato como representação, todas as simbologias. Então, acredito que seja para a minha situação da melhor forma. Então, pessoal, vou fazer aqui uma alteração, uma breve alteração, só para vocês visualizarem como é que a gente edita de fato esse bloco. Por exemplo, o nome vestiário estava aqui. Eu quero que ele venha para cá agora, tá bom? Então, eu já fiz essa alteração, vou aqui fechar o bloco, salvar o bloco, e meu bloco já está editado com o nome, com a alteração que eu acabei de fazer. Tem também, pessoal, como eu gerenciar os atributos do bloco, eu posso selecionar aqui, vir aqui na parte de blocos, né? E eu venho aqui em gerenciar os atributos. Aqui nós podemos ver diversas aplicações que nós podemos fazer, alteração no grupo, na layer, na altura. Isso é uma ferramenta mais aplicada que nós vamos aprendendo à medida que o curso for fluindo, tá? Mas é mais para ficar claro que a gente pode também gerenciar os atributos desse bloco. E temos por fim, pessoal, como explodir esse bloco, né? Ou seja, nós podemos ver que o bloco ele tá, todos os elementos estão unificados. E se eu vim aqui em Explode, ou seja, explodir, já explodi, você vai ver que o meu elemento ele volta a ficar todo unificadozinho, tá vendo? Tem outra forma também, pessoal, ó, que é, em vez de escrever Explode, eu vou selecionar meu bloco e venho aqui nessa ferramenta de modificação, explodir. Vai fazer a mesma ação. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de capacitação do AutoCAD. Chegamos ao fim da aula 11, onde nós vimos um pouco dos comandos intermediários, a parte de criação e como manusear de fato os blocos.